Olá, quinto ano, nós estamos vendo então sobre as cidades e o que nós podemos fazer então quanto aos cuidados que nós devemos ter com as nossas cidades. Vamos ver então? Na aula de hoje nós vamos ver como desenvolver as cidades evitando riscos ou pelo menos amenizando os riscos futuros, né? Então, os especialistas consideram que não pode haver desenvolvimento sustentável em áreas urbanas sem políticas de redução de pobreza e dos riscos. São duas coisas bem importantes a serem consideradas: redução da pobreza e dos riscos. Esses riscos incluem riscos naturais, tá? Então, para isso são necessárias duas coisas bem específicas. Primeira coisa, tem que ter planejamento urbano. Esse planejamento, então, ele vai ajudar na redução dos riscos, tá? Então, ele vai organizar o desenvolvimento para que os riscos sejam o menor possível para essas cidades. A segunda coisa são ações específicas. Essas ações favorecem a redução dos riscos também, né? Tanto em termos de estrutura, já que construído na orientação prévia, isso quer dizer, calculando os riscos que pode ocorrer, fazendo uma organização, fazendo uma estrutura, fazendo um planejamento, né, com antecedência, esses riscos naturais, né, de encostas, de alagamento, né, perto de rios, alguma coisa, eles podem então diminuir. É importante também elaborar um plano de emergência. Caso aconteça alguma coisa ou que venha poder acontecer, ocorrer um dia, qual que é o plano de emergência? O que nós podemos fazer? Essas medidas visam a formação de uma cidade resiliente. Que é uma cidade resiliente, capaz de resistir aos potenciais riscos naturais e de reduzir cada vez mais a possibilidade de riscos de origem social, ou econômica, ou ambiental. Então, uma cidade resiliente, o que é a palavra resiliente? Que resiste a situações, que luta, que persevera, que sai vitoriosa ou que resiste a situações extremas, situações difíceis, complicadas, ela consegue então resistir. Você vai poder fazer agora na pergunta 7, responder por que o planejamento urbano e as ações específicas são importantes para a cidade. Então, veja bem, nós estamos falando de algum planejamento que nós temos que fazer, que as cidades têm que fazer para prevenir certas situações, no caso de enchente, catástrofes naturais ou alguma coisa assim. Então, que tipo de planejamento que é necessário? Será que não é necessário um planejamento como de medidas de prevenção, com situação de medidas inesperadas ou de emergência? Você sabia que quando existe um planejamento, há inclusão também de ações específicas para que objetivos sejam traçados e sejam bem alcançados? É preciso que haja, então, planejamento, tá? Incluir algumas situações. E se a cidade morar perto de ela for localizada perto de um rio, passe um rio no meio, e aí, o que tem que ser feito? Canalizado, recolhido, não deixar os moradores tão perto do rio. Então, essas coisas têm que ser planejadas, específicas, para que não haja emergências inesperadas e acabe frustrando a vida da população, né? A oitava diz assim: de que forma a cidade em que você vive pode ser resiliente? Lembra que nós falamos que é resiliente? Comente então com a sua família, né? Comente com alguém que você possa conversar e depois faça a sua conclusão. Como é que a sua cidade pode ser resiliente ou pode resistir a alguma situação, alguma catástrofe, alguma questão que estamos acontecendo agora, tipo na pandemia, ou como é que nós podemos ser resilientes? A nossa cidade pode ser resiliente. Então, tire as suas conclusões, converse com a sua família e escreva aí na sua resposta da número 8. Nós temos, então, como texto complementar, o Projetando Cidades do Futuro, e diz assim: entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015, mais de 150 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, lembra que a sede da ONU é em Nova York? Isso, para adotar
formalmente uma nova agenda de desenvolvimento sustentável. Na ocasião, foram definidos 7 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que devem ser implementados por todos os países do mundo até 2030. Um desses objetivos diz respeito às cidades. Então, o plano da ONU até 2030, então, é implementar algumas coisas, algumas leis, né, para poder cuidar a nossa cidade, como que a gente pode planejar melhor as cidades para poder viver melhor e mais dignamente. A número 9 vem falando para que a gente possa então pesquisar. Vamos lá então? Nós vemos então que as cidades, você está vendo aqui um desenho de uma cidade, né? Cheio de pessoas, de carro, de pessoas brincando, crianças brincando. Nós temos também casas, apartamentos, né? Comércio. E nós podemos ver ali uma típica cidade, né? Onde nós moramos, né? Uma comunidade. Então, vem falando assim que as cidades não são apenas tijolos e cimentos. Elas simbolizam os sonhos, as aspirações e as esperanças sobre as cidades. Então, tem família que levou a vida inteira para construir sua casa, ou planejando a sua casa, ou levou a vida inteira morando naquele mesmo local. Então, nós não podemos pensar que as cidades são só apenas tijolos, amontoado de tijolos e cimentos, né? E nós também temos que ver sentimentos ali, né? Então, nós vamos ver ali para pensar, diz assim, qual será a sua idade em 2030 e de que maneira você pode contribuir para que a cidade onde você vive hoje seja melhor naquele ano. Então, pense aí, como é que eu, Profinice, e você também, pode fazer para que cada vez mais a nossa qualidade de vida seja melhor e como que nós podemos contribuir para que quando chegar em 2030, a nossa cidade, como é que ela vai estar? Será que vai estar melhor? Por que vai estar melhor? Porque eu colaborei com isso? Pense nisso. O exercício número 9 vem falando assim, ó. Pesquise o significado das palavras a seguir referente ao objetivo da ONU destinado às cidades. Então, nós vemos que a ONU, ela estabeleceu alguns objetivos, algumas regras, ela faz algum texto sobre as cidades. Então, nós vamos ver o que a ONU fala sobre o que é cidade. Tá? E nós podemos ver ao longo do texto que cidade, então, é aglomeração humana, localizada em uma área geográfica, e que tem numerosos imóveis próximos entre si, destinada à moradia, ou algumas são atividades culturais, ou mercantis, tem também atividades industriais, financeiras, outras não relacionadas, outras são relacionados com exportação direta, ou outras trabalham mais com o solo. Então, você vai poder dizer o que é cidade, tá? Pesquise aí, segundo a ONU, o que é cidade? Será que é só uma aglomeração de pessoas? Será que são prédios, imóveis destinados à moradia? Então, escreva aí, tá bom? A letra B diz assim, o que é assentamento humano? O que é assentamentos humanos? O que será isso? Será que nós podemos identificar nas figuras o que poderia ser assentamentos humanos? A gente pode ver que são espaços, de repente, ocupados por habitações humanas, mas, no caso, sem infraestrutura necessária, né? Para que a população viva bem, usufrua de uma boa qualidade de vida. É o caso que está mostrando aí, por exemplo, de favelas, né? Um amontoado de casinhas, quase uma em cima da outra, e as pessoas não têm uma infraestrutura adequada para viver bem, tá? O que é a palavra inclusivo, tá? Está dizendo alguma coisa sobre inclusivo, inclusão? Será que a gente vê alguma coisa aí nessas imagens que fala sobre inclusão? Ah, inclusivo quer dizer capaz de incluir, abranger, envolver a todos, né? Não deixar ninguém para trás, abraçar todos,
fazer com que todos participem, né? Isso aí seria uma palavra boa, né? De inclusivo. E seguro? O que na imagem aí você pode ver sobre seguro? O que significa seguro? Será que é estar livre de perigo? Será que é estar garantido, protegido, abrigado, né? De repente você pode estar aí sentindo, quando você pega na mão da sua mãe, do seu pai, né? Você sente o quê? Segurança, você sente proteção. E a palavra resiliente? A palavra resiliente quer dizer que você sobrevive em meio a situações difíceis. Lembra? Olha aí uma imagem que lembra o que é ser resiliente. Brotar em meio a uma situação difícil? Pois é. E o que seria então sustentável? A gente vê por aí bastante coisas falando sobre sustentabilidade, né? Ser sustentável, abastecido de condições necessárias à conservação da vida ou em termos de sustentabilidade que se desenvolve sem prejudicar o acesso dos futuros habitantes e as condições. Então, ser sustentável é você usufruir das coisas, porém reutilizar, mas não tirar as condições futuras dos que virão, né? Então, nossa aula está chegando ao fim e nós desejamos a você um restante de tarde feliz e você fique bem, fique saudável e nos vemos até a próxima aula. Beijo da Prof. Tchau, tchau.